Roberto Martínez deu hoje a conhecer a lista de 27 convocados para os próximos jogos da Liga das Nações. Eu sou a Andréa Araújo e tenho aqui comigo o nosso jornalista Igor Gonçalves para analisar um pouco daquilo que foi esta convocatória. Igor, antes de mais, bom dia. A minha primeira pergunta para ti é mesmo o que é que te surpreendeu, assim, numa forma geral? Sim, o principal surpresa que até motivou Pedro Gonçalves. Não contava que Pedro Gonçalves fizesse parte da lista. Eu sei que é uma lista alargada, são 27 jogadores, portanto haveria espaço a surpresas. Não que o Pedro Gonçalves não tenha naturalmente a qualidade que chegue para a seleção, mas porque, mesmo apesar do golo que ele marca na última jornada do campeonato frente ao Vitória, desde que ele regressou de lesão, ele tem tido muitas dificuldades, não só físicas, em aguentar, ele nunca jogou os 90 minutos, como até a nível de jogo, ou seja, ele está ainda a recuperar, ele está quase, como ele próprio disse, que estava a fazer a pré-época durante a época, portanto foi surpreendente, até porque Pedro Gonçalves já falhou convocatórias da seleção, até com o próprio Roberto Martínez, quando estava em grandes momentos de forma, portanto surpreendeu-me, achei que haveria aqui espaço para outras opções. Outro nome que este menos surpreendente, mas também achei que poderia estar na seleção, Eduardo Quaresma, que termina a época num momento de forma brutal, golos e a exibição que ele faz, por exemplo, contra a Vitória é monstruosa também. Achei que poderia haver aqui espaço para o Eduardo Quaresma. Eu sei que muitas pessoas certamente vão duvidar da ida do Renato Veiga, mas o Renato Veiga é titular na Juventus já há bastante tempo, portanto está num ótimo contexto neste momento, apesar da Juventus não estar a fazer uma época por aí além. Achei que poderia haver espaço para o Eduardo Quaresma e o nome sacrificado, entre aspas, na minha opinião, António Silva, que também não termina a época num grande momento. Roberto Martínez já nos habituou a manter mais ou menos a estrutura, a confiar em jogadores mesmo quando eles não estão em grandes momentos e, portanto, percebo que António Silva faça parte, mas achei que poderia haver espaço para Eduardo Quaresma. Tomás Araújo é outro nome que volta a não estar na convocatória. Na última convocatória até houve aquela polémica do Roberto Martínez se ter expressado mal sobre a lesão. Poderá ser o mesmo contexto, porque realmente o Tomás fez uma metade da época em esforço e em grande espírito de sacrifício. Diria que para o ano, quando o Benfica reajustar o plantel e provavelmente contratar mais um lateral direito, e o regresso do Bá, o Tomás Araújo irá jogar no meio e eu diria que tem uma boa dose de probabilidade de ser o melhor central do Benfica para o ano. Portanto, vamos ver também o que é que o futuro dirá ao Tomás Araújo. Mas estes nomes que eu falei são as maiores surpresas. E depois o nome de Giovanni Kenda. Há aqui uma situação que temos de ter em conta, que é, vai haver Europeu de Sub-21. Portanto, o Roberto Martínez, na justificação a algumas das convocatórias, disse que isso não era motivo para escolhas. Vamos ver, porque se Kenda já foi algumas vezes à seleção, nunca jogou, a possibilidade de Rui Jorge poder ter Kenda nesse europeu é realmente muito interessante. Porém, no sentido inverso a esse argumento, Rodrigo Mora está na seleção e, portanto, não estará nesse campeonato da Europa. Vamos ver. Acho que a convocatória é uma convocatória a Roberto Martínez e vamos falar mais à frente de alguns outros nomes. Mas estes casos surpreenderam-me. Achei que o Pedro Gonçalves não poderia, neste momento, ter sido sacrificado na seleção. Um dos últimos nomes que tu mencionaste, fazendo essa comparação com Giovanni Kenda, foi mesmo Rodrigo Mora, que é chamado pela primeira vez. E eu queria perguntar-te se achas que é uma chamada justa. Acho que sim, para responderes diretamente à pergunta, acho que faz todo sentido que o Rodrigo Mora esteja na seleção. O Roberto Martínez, apesar do que eu disse, de ele ser um selecionador que mantém um grupo e mantém ali uma estrutura base, digamos assim, a maioria dos selecionadores faz isso, mas Roberto Martínez tem-nos habituado, e falámos disso no Ataque Rápido ontem, tem-nos habituado a não esperar muito para chamar jovens jogadores. Kenda foi um exemplo, é verdade que não se estreou, mas foi um exemplo de ir. João Neves foi outro exemplo. E agora Rodrigo Mora é outro exemplo, um miúdo que fez 18 anos, né? Recentemente fez 18 anos. Faz todo sentido ele terminar a época numa época muito complicada do Futebol Clube do Porto. Ele é a chama, digamos assim, do otimismo portista, é porque Rodrigo Mora apareceu esta temporada. Além disto tudo, termina a época num excelente momento, com golos, grandes golos, e portanto acho que fez todo o sentido que o Rodrigo Mora fizesse parte da seleção. Nós tínhamos aqui a dúvida sobre se poderia haver aqui alguma questão com a questão do Europeu de Sub-21, Mora e Kenda, se Portugal se levasse Mora e Kenda ao Europeu, o poderio daquela equipa seria também muito interessante. Poderá ter havido aqui uma escolha
que ainda não vai, Mora vem, mas o que é certo é que, na minha opinião, perfeitamente justa a adição de Rodrigo Mora, porque é um jogador para já, é diferenciado, tecnicamente é diferenciado, irreverente, como é, por exemplo, o Chico Conceição, e termina a época num grande momento. Eu gosto como tu estás a fazer as pontos das perguntas que te quero fazer. Muita experiência já. É um bocadinho. Falaste efetivamente em Francisco Conceição e é por aí que eu quero ir, porque Francisco Conceição e também João Félix foram chamados para esta convocatória. Eu queria te perguntar se tu achas que são dois nomes, se estavas à espera que estes dois nomes fossem incluídos. Estava à espera, porque Roberto Martínez tem-nos habituado a segurar determinados nomes, João Félix à cabeça. João Félix que marcou no último jogo do Milan, portanto o Roberto Martínez podia-se ter defendido por aí. Não estou surpreendido por eles estarem, achei sinceramente que o Chico Conceição não ia. Eu percebo que o Francisco Conceição é um jogador que é diferente de todos os avançados, extremos, como lhe queiram chamar, que Portugal tem, incluindo o Mora e o Francisco Trincão. O Chico Conceição tem outras coisas, o tal espalha-brasas que o Roberto Martínez tanto falou, mas termina a época numa fase complicada, não só a não jogar muito, mas também a não jogar bem e com todas as questões da incerteza do seu futuro. Achei que o Francisco Conceição iria ser um dos sacrificados da seleção, achei que o Giovanni Quenda ia estar neste grupo. Roberto Martínez normalmente segura e falo muito com João Félix. João Félix é um jogador que o Roberto Martínez tem convocado sempre, quer ele esteja a jogar, quer ele não esteja a jogar. A sua utilização no Milan tem sido intermitente, às vezes é titular, às vezes entra a 1 minuto do fim, às vezes entra a 15, portanto tem sido intermitente. Foi um nome que eu estava na dúvida se iria ser chamado ou não, tal como o João Palhinha, que fez também uma época muito irregular, mas é um jogador que, dentro de um esquema que nem sempre precisa de um João Palhinha, é um jogador que é diferente de todos os outros médios que Portugal tem. A nível de destruição de jogo, a nível de intensidade, é diferente de João Neves, de Vitinha, de Bruno Fernandes. Portanto, João Palhinha, na minha cabeça, faz mais sentido. E tendo em conta os adversários de Portugal, vamos falar a seguir, faz todo sentido ter um jogador que não só possa ser o trinco mais tradicional, como também possa, num esquema diferente, jogar ali meio como terceiro central em alguns momentos. Portanto, João Palhinha, percebo as dúvidas porque realmente não faz uma época exuberante, mas compreendo. Aliás, faz mais sentido na minha cabeça João Palhinha do que, por exemplo, Francisco Conceição. Obviamente, posições diferentes. Olhando agora, última pergunta do tema do dia para estes play-offs da Liga das Nações, um encontro frente à Alemanha. O que é que Portugal pode fazer nesta prova? É assim, Portugal está no poço dos tubarões, não é? Estamos a falar de, sei lá, assim de cabeça, as 4 melhores equipas da Europa, não sei, haverá outras, mas provavelmente 4 das melhores equipas da Europa. Portugal, obviamente, não pode ser considerado favorito quando joga contra a Alemanha, como não poderia deixar de ser. Mas é o que é, não é? É um jogo, aliás, são 2 jogos, é uma Final Four. Portugal já conquistou esta competição, na altura, logo a seguir ao Campeonato da Europa de 2016 aqui em Portugal. Não o Campeonato da Europa, mas a Liga das Nações. Não podemos, Portugal, ser considerado favorito em nenhum dos jogos, seja neste jogo com a Alemanha, seja depois na final, se conseguirmos chegar à final, contra quem quer que seja, mas temos as nossas oportunidades, temos uma seleção com um talento muito bom. Basta olhar, por exemplo, agora para a final da Liga dos Campeões, onde está o Paris Saint-Germain e tem 4 jogadores deste grupo. Temos jogadores aí espalhados por todo o lado, portanto, temos os nossos argumentos. Partimos não como favoritos, mas, como dizia Fernando Santos, como candidatos, e até porque só há 4, portanto não temos muito como não ser considerados candidatos. Deixa-me só fazer aqui uma última nota. Sei que se vai falar muito da questão do Cristiano Ronaldo. Já percebemos a linha de pensamento da nova federação, de Roberto Martínez, portanto Ronaldo, enquanto quiser, estará na seleção e eu nem coloquei isto como pergunta porque nem vale a pena estarmos a voltar a tocar nesse tema. Com o final da época a aproximar-se, está aberta outra vez a temporada de mercado e há uma grande novidade no 00 à sexta-feira às 9h30 da noite. Podem contar com a presença do Igor Gonçalves e também do Humberto Ferreira para diretos do Mercado Flash. E não se esqueçam, o tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira.